Esta é a nona palestra da série de palestras da preparação psicológica dos pais. Eu vou trabalhar a questão da formação da personalidade e do caráter. Os pais são autoridade. Eu já tenho falado muito sobre isso, vou enfatizar especialmente nessa palestra a importância dos pais exercerem saudavelmente a autoridade. Os filhos precisam de amor, precisam de disciplina e precisam de uma autoridade saudável dos pais. Os pais são uma referência para eles. É os pais que decidem as coisas. Obviamente, eu já enfatizei que de uma forma saudável, equilibrada, visando o bem dos filhos e o equilíbrio da família. Não é uma forma de autoritarismo só para exercer um poder de uma forma inadequada. Isso aí é uma outra situação. Não é por aí que eu quero trabalhar essa questão. Se os pais não exercerem a autoridade progressiva, adequada em relação aos filhos, os filhos, na verdade, vão acabar exercendo a autoridade sobre os pais de uma forma indireta, como eu já falei a respeito da necessidade de educá-los e de socializá-los. Os filhos precisam aprender princípios éticos, morais e sociais. Isso já não vem automaticamente com o crescimento da criança, não. A criança, como eu já enfatizei, ela vive no princípio do prazer e quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. O princípio da realidade é entender que nem tudo o que ela quer, ela pode fazer na hora que ela quer. Algumas coisas podem ser feitas posteriormente e nem tudo o que ela não quer, ela pode deixar de fazer. Na nossa vida, nós não fazemos só o que nós queremos. Existem algumas coisas que são necessárias, que eu chamo de obrigações, e que você tem que fazê-las gostando ou não. Aí é que entra a maturidade psicológica de saber considerar o sentimento, mas saber que tem uma realidade e se eu tenho que fazer algo, então é algo que eu realmente preciso fazer. Se é algo que eu não preciso fazer, no sentido que é desnecessário, que não vai me dar nenhum problema, tanto no presente quanto no futuro, de eu ter deixado de fazer alguma coisa, então não tem problema nenhum. Mas, na verdade, a criança tem que entender que existem princípios éticos, morais e espirituais para uma convivência saudável na comunidade. E isso tem que ser colocado na vida dela aos poucos, claro, com o exemplo dos pais, do que é certo e do que é errado. Ela tem a constituição psicológica do ser humano, ela divide em três partes: na razão, na emoção e na consciência ética. A consciência ética são os valores que são incutidos na criança desde pequeno. Isso é errado, isso não pode, tem que ser certo, tem que ser feito dessa forma, para que ela comece a aprender. Uma coisa também que eu vejo é o seguinte: enquanto os filhos são pequenos, os pais controlam. Eles levam para onde eles quiserem, deixam com quem eles quiserem. Só que quando os filhos chegam ali na base dos 14, 15, 16 anos, eles começam a sair para lugares onde os pais não estão sempre. E quando eles se tornarem adultos, essa liberdade vai ser praticamente total. A questão é, quando seu filho estiver longe de você, qual que é a garantia que ele vai agir de acordo com os valores, com os princípios éticos, morais e sociais, né? Aí muitas vezes, longe de você, ele vai fazer coisas inadequadas. E por isso que essas coisas têm que ser incutidas desde pequeno. A gente muitas vezes deixa para fazer, as pessoas querem fazer isso depois, isso não tem condição de ser feito depois. Uma coisa interessante também é a relação entre a maturidade física e a maturidade psicológica. A maturidade física, biológica, ela é automática, né? Se a criança for devidamente alimentada, cuidada, ela vai crescer, ela tem um tamanho específico para atingir. Quando ela atingir aquele tamanho físico dela, ela não cresce mais do que aquilo. Algumas pessoas crescem mais cedo, esticam mais cedo, outras levam mais tempo. Mas ela vai chegar a um tamanho físico, obviamente, em condições adequadas de alimentação,
e ela vai atingir a altura dela. Aí ela para. E ela vai ser desse tamanho a vida inteira. O psicológico não é assim. O psicológico não tem esse automatismo. Se uma criança não for educada, ela vai continuar imatura. O tempo não vai resolver isso. O tempo só vai dificultar esse processo mais ainda. Outra coisa que é importante de trabalhar é essas questões que os pais têm que exercer. O caráter, para o seu filho desenvolver o caráter, ele tem que aprender o certo e o errado dentro de casa. Essas coisas, como eu falei numa palestra anterior, aquela questão de fale o que você faz. Fale o que você faz para que as crianças entendam isso. Não crie para elas, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo porque eu faço o que eu falo. A pessoa tem que aprender isso desde cedo. Isso é caráter, é ser uma pessoa honesta. É aquela história de você ter um troco a mais inadequadamente, achar uma coisa que pertence a outro. Se você achou uma coisa que pertence a outro que você pode identificar, é a obrigação em entregar. Ah, você achou um pacote com R$ 1 milhão, você está rico, o menino agora está tranquilo, está rico, mas ele sabe de quem é o dono, apareceu na televisão, apareceu em algumas coisas, esse dinheiro não te pertence, ele não é seu, você na verdade estará roubando esse dinheiro à medida que você sabe a quem é o dono dele. Ah, mas ele perdeu. Ah, isso não é uma justificativa adequada para isso. Então, o caráter tem que ser formado desde pequeno. É pequeno que você começa a ensinar isso. A criança, obviamente, vai aprender, e quanto mais cedo ela aprender as coisas, mais fixado vai ficar na cabeça dela. E muitas vezes depois, quando você quiser fazer posteriormente, quanto maior a idade que o filho tiver, menor vai ser a possibilidade dele fazer isso. Então, ensina esse caminho que a pessoa tem que andar, o caminho certo desde cedo. E, num certo sentido, é ensinar o caminho caminhando junto. Não é simplesmente ensinar só teoricamente. É sendo um modelo daquilo que você quer que seu filho seja, para que ele se espelhe em você. Tanto o menino quanto a menina, em relação tanto o pai quanto a mãe. Seja o modelo daquilo que você quer que o seu filho seja. Essa é uma condição fundamental para o desenvolvimento saudável da criança.